Glória a Deus. Vocês estão bem? Então senta aí dando glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos, pela vida do Jesus do céu. Louvar a Deus pela vida do bispo, né? Eu posso, que Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor Cleomar. Eu só vejo o Cleomar assim, quando é por cartaz ele pregando. Ele não me leva mais lá, não. Só leva gente grande lá. Não é gente pequena, não. Amém. Louvar a Deus pela vida dos Carlos. Você mora no nosso coração. Aleluia! Rapaz, a minha casa tem gritado o nome de vocês de madrugada para o Senhor. Eu acredito que vai ter resposta do céu. Nossa. Louvar a Deus pela vida do pastor Bruno. Né? Ele está com o carro que está testemunhando ali. Não é o carro dele. Aquele carro é meu. Eu emprestei para ele. Que bênção, feliz pela sua vida, pela sua casa, por todos os irmãos, que Deus abençoe. Aos irmãos que nos conhecem, foi tão bem recepcionado ali, gente, que legal. Né? Deus abençoe, o Mário, todos os irmãos, a pastora, o Bê, todos vocês. Gente, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia. O pastor trouxe um iPad, né? É, pastor? É, eu dei um iPhone aí. Meu Deus, gente, o povo está muito animado, né, pastor? Vamos tirar uma selfie aqui, irmão. Ai, Jesus. Ainda bem que não é para pregar sobre prosperidade, porque o cara trouxe o celular e botando um iPhone. Gente, brincadeiras à parte, Mateus capítulo 16, versículo 18. Aleluia. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, versículo 18. 16, versículo de número 18. Todos encontraram? Mateus capítulo 14. 16. Isso, é o costume de pregar só o 14. Capítulo 16, versículo de número 18. Escrito está: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Nós estamos com a responsabilidade de... Eu tinha preparado uma palavra na hora que o pastor falou, e a mensagem era tipo nem hoje, pastor. Aí o pastor falou: olha, eu só lhe lembrando que são pastores, são líderes. Aí ele disse assim: tu bota um pouco de mocotó pelo meio. Eu digo: então eu tenho que descartar o miojo. Vou preparar uma outra coisa aqui. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar. Por isso que eu trouxe aqui quase um caderno anotado, porque eu quero falar tudo que Deus ministrou ao meu coração. Eu queria que vocês repetissem após mim. Igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem alguma igreja aqui? Queria que vocês permanecessem com esse mesmo ânimo. O capítulo 16 de Mateus, eu não quero entrar no contexto histórico, mas aqui é uma continuidade de uma conversa que Jesus está tendo com Pedro. Quando Jesus virou para ele e perguntou: quem diz os homens que eu sou? Pedro então revela a identidade de Cristo. Quando ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus dá continuidade a essa conversa dizendo: pois eu também te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro no grego significa pequena pedra. Quando Jesus diz que ele vai edificar a sua igreja sobre esta pedra, ele não está falando de Pedro, ele está falando da pedra de si. E lá em 1 Pedro diz que Jesus ele é a pedra de esquina. Ou seja, quando ele diz para Pedro no original
tu é pequena pedra, mas sobre esta rocha maior que sou eu, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão. Antes de entrar aqui nesse assunto, eu queria destacar duas observações. Primeiro, olha a afirmativa de Jesus. Eu edificarei. Como é que ele diz? Edificarei. A palavra edificar ou edificação, edificarei, tem a mesma conotação de construção. Quando Jesus diz que vai edificar ou construir, ele não está falando de um ministério, ele não está falando de uma religião, ele está falando de pessoas, de homens e mulheres que tornarão igreja pelo ato de aceitar a Cristo como Salvador. Todo aquele que aceita Jesus, que nasce não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito, como ele falou com Nicodemos, necessário que é nascer de novo. Quando esse homem nasce novamente, aceitando Jesus, confessando seus pecados, ele se torna uma igreja. Então aqui, Jesus está sendo muito claro que ele está falando com pessoas. Segunda observação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Olha que interessante, edificarei a minha igreja. A expressão de Jesus ela é afirmativa, não é uma pergunta. E olha como é que ele fala com pronome possessivo, minha. Minha. Não é nossa, é minha. Ele está falando é minha. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Isso aqui quebra a ideia de gente que abre ministério para ser dono de igreja. Igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus. Ah, mas eu fui o fundador do ministério, da igreja não. Eu fui o que abriu o ministério, eu sou o presidente. Você pode ser o dono da placa, da cadeira, do microfone, do templo, mas da igreja quem pertence a Jesus. Isso daqui elimina a ideia de que homem, que a gente fala assim, vai lá na minha igreja, vai lá para o ministério, fica mais bonito, porque tu fala que a igreja é tudo, não nem vontade de ir, eu vou na igreja de Jesus. Eu vou na igreja de fulano? Não, a igreja é de Jesus. 1, 2, 3, a igreja é de Jesus. Então essas são as duas observações que eu quero fazer. De quem é a igreja, irmão? De Jesus. Então fala para o seu irmão, diga, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Na casa de Deus tem que haver reverência. Esse negócio de vir para a igreja, sentar do jeito que tu quer, tirar atenção, não, você está muito mais. Aqui não é banco de praça, aqui não é passarela. Não, tem gente que vem para se exibir, ele tira a atenção do pregador, tira a atenção da juventude, tira a atenção dos irmãos, tira a atenção dos obreiros, porque, meu filho, eu sou do tempo que quando sentava para vir cultuar a Deus, até para rir era pecado. Estava rindo demais, está pensando que tu está onde, meu filho? Está no círculo, não está na casa de Deus, bota para dentro e melhora aí. Revela isso. Jesus disse que a igreja é dele. Se a igreja é dele, tem que ter. Aqui não tem não, pastor, mas temos demônio. Eu fui pastor de igreja há 5 anos. Eu saí porque eu estava para ficar doido. Eu digo, não, eu entrego. Mas tem um negócio dos irmãos. Aqui não tem não. Os irmãos aqui são libertos. Esse irmão que está do teu lado aí, você é um anjo. Se ele tirar essa blusa, nasce uma asa para da sua frente. Você é um anjo. Mas tem um negócio de gente que vem para o culto para mascar chiclete, irmão. Ninguém nem come chiclete, isso é até de moda, mas ele vem. Aí ele termina, parece que ele diz assim, cola debaixo da cadeira, cola debaixo da cadeira. Aí ele não faz uma bolinha e deixa lá não. Ele aperta aquela assim, e deixa lá grudar. Não é Deus que te usa não, filho. Não, na casa de Deus tem que haver respeito. Tem que haver respeito pelas coisas de Deus. É gente que aqui não tem, aqui parece que ninguém nem tem filho. Mas tem uns pessoal por aí, irmão, que a criança sobe em cima do altar e puxa o fio. Amarra aí, deixa amarrado lá atrás. Não, se você não ensinar, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. Se você não conseguir pôr em ordem agora enquanto é pequeno, quando tiver maior, você não segura não. Desde pequeno tem que ser ensinado. Meu filho, for para casa do Senhor, sente lá. Porque se você se levantar em casa, tu vai conhecer o Senhor que te sabe. Aí, Juninho, são agitados. Aí segura aqui.
O menino chora, e a mãe bota a mão na boca. Minha irmã, amada, deixa amarradinho lá no cantinho de embora. Tem que haver essa reverência. Entendeu? É umas pessoas aqui não tem não. Isso aqui é só para a gente trazer uma mensagem. Tem igrejas que a gente vai, irmão, que os irmãos vão com uma roupa, as mulheres vão com uma roupa tão bem decotada aqui. E vem para quê? Papai, essa ponta nele, o que é? Aí tira a atenção dos irmãos. Não existe espiritualidade nessa hora, não. E pecado não está ele, não. Pecado está ele que olhou para mim. Olha como é que a indivídua está andando. Não ser templo e morada do Espírito Santo. Aí tem uns maridos que dizem assim, não, o que é bonito é para se mostrar. Cuidado, filho. Cuidado. O que é teu tem que ser visto por você, não os outros, não. É lá em casa eu vejo. Então te guarda, manda no lixo. Vem que não consegue nem prestar atenção no culto. Diz assim, eu vou marcar a igreja, porque esses irmãos são tudo carnal. E aí todo mundo me olhando. Olha como foi que ela veio. Pedindo para ser vista. Venha redescente. Porque quando você anda todo de qualquer jeito, nem dentro do Ministério Público tu entra. Nem dentro do lado do Tribunal de Justiça tu entra. Lá existe uma solicitação. Não entra de camiseta, não entra de bermuda, não entra de mini saia, não entra com roupa decotada, não entra com boné, não entra com sandália. E a casa de Deus? É a casa da mãe Júlia para eu vir do jeito que eu penso, do jeito que eu acho que é legal. Hoje eu vou assim, porque Deus disse, vinde a mim do jeito que a gente está. Vai nessa. Para ir para o céu é vir como chamar. Para cá existe um padrão, meu filho. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Agora a pergunta é, irmão, existem algumas características que identificam a igreja de Cristo? Existem algumas características que identificam a igreja de Cristo. Eu quero falar aqui pelo menos 4 coisas que caracterizam a igreja de Cristo. Existem muitas igrejas, mas nem toda igreja é de Cristo. Tem igreja que o homem fala mais do que Deus lá dentro. Então eu quero falar aqui da verdadeira igreja de Jesus. A primeira característica que a igreja de Cristo tem é que essa igreja cresce. A igreja, quando ela é de Cristo, ela está muito feio. A igreja, quando é de Cristo, ela cresce. Ela cresce, ela não incha, ela não fica paralisada. Se a igreja de Cristo, ela evolui, ela avança, ela supera, mesmo diante de crise, ela prospera. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela cresce, meu filho. O crescimento está na igreja de Cristo. Pastor, então por que a igreja não está crescendo nesses últimos dias? Por que tem cultos que estão fechando? Por que tem igrejas que estão fechando a porta? Porque nem membro tem para congregar. Existem pelo menos 3 razões. Porque algumas igrejas, ou por alguns ministérios, ou porque alguns líderes não conseguem crescer no seu ministério, no seu trabalho. Primeira razão que eu coloquei aqui foi, a primeira razão pela qual a igreja de Deus não cresce, por conta do desânimo. Agora Deus foi embora, né? O que é o desânimo? O desânimo impede da igreja. O cara desanimado não evangeliza. O obreiro desanimado, ele faz a obra de Deus com alegria. Não está dizendo que ele está desanimado. E olha o que a Bíblia diz em Neemias 8, versículo de número 10. Olha o que diz lá. Alegria do Senhor é a nossa. Então, para fazer a obra de Deus, para que haja um crescimento, o obreiro, o líder tem que estar animado. O líder é o influenciador. É ele que anima o grupo de jovens, é ele que anima a igreja, é ele que traz uma mensagem para botar o povo para ficar mais para cima, é ele que motiva a fé dos irmãos. Agora, se o líder está desanimado, meu filho, isso não vai crescer, não vai dar certo, não vai progredir. Agora, quando o crente está animado, oh glória, quando o crente está animado, até para vir para a igreja, Salmo de número 122, verso de número 1, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fala para o seu irmão, diga para ele. Jesus. Aleluia! Tem que ter uma hora para bater palma, não bate na hora que eu estou no caminho. Na hora que a palavra aí, eu digo, eita.
Aleluia, alegria. Alegrei-me quando me disseram vamos a casa. Senhor. Aí, eu não sei aqui, mas tem uns líderes que vêm moribundo para a igreja abandonada. Está indo para onde? Para a fila do SUS, amado? Ele veio triste, cabisbaixo. Bora pro culto hoje, eu digo, pela cara, irmão, tu não me animou nem um pingo, vou nada, vai como? Tem gente, irmão, que para ir, vamos pro shopping que eu pago para ti. Eita, ô glória, mistério. Vamos procurar a vaga hoje, não dá. É um desânimo para vir, não tem ânimo para estar na presença do Senhor. Aí tem uns irmãos que eles são tão hipócritas de um jeito que eles dizem assim, irmão, eu estou muito feliz. Eu digo, pela cara, irmão, desse jeito aí tu não está bem, vai enganar o outro, mas aqui não. Eu estou muito alegre, estou muito feliz. E pela cara dele, isso é fome. Não tá, você pode estar com fome, mas alegre você não está, não. A Bíblia diz que um coração alegre, o camarada, quando ele está alegre, irmão, há um semblante, o olhar dele é diferente, o rosto dele é diferente. Você olha para ele sem falar nada, o que aconteceu? Está diferente, tem um brilho em você. Por quê? Porque ele está alegre. Ele está alegre, ele está contagiando. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 7, Deus ama o quê? Os que estão tristes? Os que dão, os que ofertam, os que contribuem, os que cantam, os que desenvolvem o trabalho, o ministério com alegria. Cada pulseirão de igreja da tua cara para servir a Deus. Fala para ele, te anima. Se é para Deus, tem que ser com uma alegria. Aí, vamos cantar. Vamos. Aí chega aqui não tem não. Aqui não tem não. Essa igreja aqui não tem não. Tem uns irmãos que dizem assim, não cantar, irmão, comece com as palmas, me ajude com as palmas. Todo mundo batendo palma e diz assim, esta noite feliz. Você sabe? Não. Esse irmão já morreu, já faz tempo, pode enterrar ele. Camarada aí, já passou o teu tempo, amado. Aí diz assim, eu sou animado. Aí tem uns que ainda dizem assim, aqui não tem não, aqui não. Lá na igreja da minha mãe, batendo. Tem gente que diz assim, ó, eu não sei cantar, mas bora lá pra onde? Se tu não sabe, então agradeça a oportunidade, faz outra coisa. Ora, geme, grita, pula, dá glória a Deus. E se tu não sabe cantar, aí tem gente que é terrível, é um desânimo total. O culto está até bacana. Ele era para ser um assassino de culto. Tem gente que tem um dom para matar o culto, irmão. Tem uns que o culto está desanimado, mas você dá a oportunidade para ele, ele levanta o culto. Mas tem outros, irmão, que ele é o veredito final. O culto está uma bênção, chama ele vem, irmão, pode acabar com a alegria aqui que eu não quero ninguém alegre. Todo mundo fica pianinho para ele. Um verdadeiro matador de culto. Então, na presença do Senhor, a fartura de alegria, meu filho. Essa é a primeira razão pela qual muitos trabalhos não estão prosperando. Muitas igrejas não estão evoluindo. Por quê, pastor? Porque os que estão na frente estão desanimados. Não, você está desanimado, você não sente vontade nem de sair da cama. Você está desanimado, você não sente vontade de fazer nada. Aí fica estagnado, fica parado. Essa é a primeira razão. Segunda razão, pelo qual a igreja do Senhor não está crescendo. Segundo, pela insatisfação. Tem gente que está desanimada e está insatisfeito. Ele vem para a reunião, ele não se familiariza, ele não está envolvido, ele não aceita nada, tudo é do contra, não gostei, isso aqui não está legal, não gostei porque se tivesse com o pastor fulano tal, tinha fluído, se fosse o Beltrano que estivesse fazendo assim, bom era no tempo do pastor, bom era no tempo do Beltrano, bom era... O cara está insatisfeito com tudo. Insatisfação, deixa eu te falar, a tua insatisfação está impedindo o crescimento da obra, meu filho. A Bíblia diz que quem não junta com o Senhor, você não está aqui para botar a tua opinião, não. Você não está aqui para dizer o que tu pensa, o que tu acha. A casa, a igreja é de... Nós somos servos, se submeta, baixa a sua guarda, eu estou aqui para servir. Eis-me aqui. Quantos aqui não está vindo o congresso? Está vindo o congresso da Max? Quem quer participar? Deus, todo mundo, todo mundo feliz. Qual é a cor da roupa que vocês querem? Vermelha, vermelha, toda a igreja vermelha, vermelha, Zona Norte, vermelha, Zona Sul, vermelha,
todos os obreiros queremos vermelho. Então cadê falar vermelho? Aí o obreiro, não gostei. Não gostou de quê? Fala pra mim, não gostou de quê, demônio? Eu não gostei porque era vermelha. E tu queria que cor? Eu queria branca. E se todo mundo falasse branca, branca, todo mundo branca, branca. Ah, não gostei. Não gostou por quê, Satanás? Eu não gostei porque era branca. Mas tu não queria branca, demônio. Porque uma pessoa dessa não está sendo usada pelo Espírito de Deus, não. Insatisfação. A mensagem pode ter sido uma bênção, o culto pode ser legal. Bem, foi o culto, foi legal. Mas o quê, gente? Nunca está satisfeito com nada. Olha, a mensagem estava legal. Mas os ministérios de bênção, meu Deus, esses irmãos têm que orar mais. Tem que orar mais é tu, rapaz. Está vendo o defeito de todo mundo? Vai orar, vai essa, vai puxar. Que insatisfação é essa? O que é uma pessoa insatisfeita? Ele não concorda com nada. Nada, ele não concorda com nada. Ele não é participativo, entendeu? Vem capinar, ele não vem. Vamos tirar o telhado da igreja, ele não vem. Mas quando vem com o culto, não gostei dessa, tu gostou da cor da igreja? Tu não comprou um latão de tinta da coral e pintou. Não, meu filho, obra de Deus. Fala para o seu irmão, diga, obra de Deus. Não tem nada a ver com as tuas insatisfações. E fica dando aqui não tem não. Eu estou falando para outro pessoal, porque está filmando. O pessoal que eu estou falando aí está vendo, nada com nada. A Bíblia diz, olha não, quando a pessoa ela é insatisfeita, ela não participa de nada. Automaticamente ele não se envolve. Mas quando é para dar a opinião dele, a Bíblia diz, olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 12, versículo 25. Todo reino dividido ele não prospera. Pode ser bom, pode ter uma boa mensagem, pode ter um bom obreiro, pode ser tudo, mas se o camarada está com um pensamento negativo, se o pensamento dele, se o propósito, se a visão dele não é a mesma do seu líder, não vai dar certo. Não vai. Porque o crescimento não depende de qualificação, depende de unidade. Todo time para vencer em campo, não é só um jogador que entra em ação. Existe uma equipe, existe um time que joga do mesmo lado. Se um toca a bola e faz gol contra, ele tem que sair do time. Não está batendo aqui, não está dando certo com esse camarada aqui, não. Não está acertando a bola, não está acertando o passe, não está fazendo nada certo. Tira ele e bota outro no banco de reserva. Assim mesmo tem gente na presença do Senhor. Tem gente que parece que é do contra. A gente toca a bola para ele chuta com que custa. Aí pergunta, o que foi que houve? Não foi nada não. Ele ficou lunático, meu filho. Tá doido? Não está prestando atenção, não? Pessoas aéreas, desapercebidas. Nós estamos jogando do mesmo lado. Aleluia. Se o foco é crescer, eu tenho que ter o mesmo sentimento que há no coração do meu pastor. Eu tenho que ter a mesma visão que o meu líder. Eu tenho que falar a mesma linguagem que ele está falando. Se ele falou que é pau, eu não vou dizer que é pedra. Eu tenho que falar que é pau. Eu não tenho direito de dar a minha opinião. Não, eu estou aqui para me submeter. Porque a minha submissão ao meu líder e à minha igreja fará com que há crescimento. Segunda razão. A Bíblia diz em Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam. Irmão, se não tiver união, não cresce. Não cresce. Esse negócio de desistir, eu não vou, porque eu não suporto o Joquebede. Eu não vou com a cara desse irmão, meu Deus do céu, ele é muito chato. Irmão, se tu não suportar ele aqui, como tu vai para o céu? Os dois vão tapar. Não, pastor, eu acho que só eu vou. Bonito, pastor. Não, tem gente que não gosta, ele tem a voz muito chata. Você não está aqui para gostar ou deixar de gostar, não. A gente está aqui para servir a Deus. Entendeu? Então tem gente que não fala, não dá paz do Senhor. Quando um fala, olha, meu amado, Pai do Senhor, aqui não tem não. Esse ministério é um povo unido, irmão. Não existe bode entre nós, só existe ovelhas. E as ovelhas aqui ouvem a voz do seu. Todo mundo aqui é ovelha. Você tem a cara de uma ovelha. Eu falei, é uma ovelha branca, não é uma ovelha preta.
Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam. Então, insatisfação. Outra razão pelo qual, irmão, não há crescimento. Eu estou falando de 3 razões pelo qual não há crescimento. Olha isso daqui, eu dei uma notada aqui, irmão. A terceira razão é a procrastinação. Eu acho que essa é a palavra. Eu vi ele falando, diga, eu tenho que falar essa palavra. Procrastinação. O que é procrastinação? Gente que tem um costume de depois eu faço, depois eu oro, depois eu ajudo, depois eu prego, depois eu me levanto, depois eu consagro, ele deixa tudo para depois. Aqui não tem não. Se tivesse, o povo tinha dado pelo menos agora, eita comigo. Não deu. É com o pessoal que está assistindo. Olha o que João diz, irmão. Olha o que João diz. Em 1 Epístola de João, no capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, João está dizendo que não há mais tempo. Para de se basear pelo que diz em Eclesiastes 3, que abaixo do céu tem tudo, tem o seu tempo. Cuidado que tem um tempo de ficar e Jesus levar a igreja também. E tu não ser dos que ficam. Tem gente que deixa tudo para depois. Tem pessoas que não eram para estar onde está hoje. Ministerialmente, você não era para estar onde você está, você era para estar vivendo coisas grandes com Deus. Você já era para estar pregando para lá, para ali, levando o ídolo para os ribeirinhos, pregando nas baladas, nos becos, pregando nas vielas. Aí por quê? Por conta das minhas desculpas. Amanhã, depois. Essa semana eu vou arrebentar. A mulher dele já nem acredita mais nele. Olha, minha filha, domingo já estou entrando num propósito de jejum. Meu filho, glória a Deus. E segunda-feira ele manda lá buscar lá 2 promoções. 6 por 20. Aí o cara. Mas cadê a consagração? Cadê o teu jejum? Semana que vem eu faço. E morreu e não fez o que ele queria fazer. Morreu gordo. Eu falo para o Senhor, diga, para de forjar o teu crescimento. Para de dar desculpa. Fala para o Senhor, diga. Fala para o Senhor, diga, Deus quer que você cresça. A igreja do Senhor vai crescer em nome de Jesus. Meu Deus. Então, se é para crescer, bora crescer. Ontem, eu amanheci com a garganta muito inchada, não sei o que foi que aconteceu, com um negócio meio Jonas Price, aqui assim, de sangue de Jesus Cristo. Aí eu tomei um medicamento, de madrugada ficou legal, como foi de manhã cedo, 6 horas da manhã, o pessoal diz, vamos ajeitar o pegado, vamos tirar a esteira tudinho. Aí eu digo, meu Deus do céu, só estamos nós 2, agora eu vou mesmo, bora lá. Eu subi, não pensa num sol, parecia que tinha 2, um lá e um bem em cima de mim. O sol estava bravo, mas pensa num sol terrível. Eu olhava para ele assim e dizia, vou te matar em cima dessa pedra. Era essa sensação que eu tinha. Aí eu fui lá dentro de casa, meti meu terno, ele disse, vai pregar? Eu vou, vai achar ele. Sou pregador. Subi de terno lá para cima, depois eu vou vestir uma calça. E ele começou a rir, eu lá em cima. E aí eu disse para ele que não sabia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a serrar a cabeça de prega arrancando telha. Ele falou, rapaz, tu não sabe, está trabalhando tão rápido. Eu digo, suba aqui para cima que você vai ver qual é o motivo que eu estou trabalhando. Se o propósito era telha, a gente já botava uma meta de 2 dias. Eu digo, não, mas eu não quero fazer isso. Isso vai ser hoje. Até meio-dia a gente tem que ter tirado essas telhas. De meio-dia para tarde a gente já tem que pintar de novo. Eu disse, então bora lá. Quando deu 4 horas da tarde, eu estava pregando a última telha. Por quê? Porque tem gente que está fazendo, mas está fazendo aquela moleza assim, é a sua memba, entendeu? Parece, o cara tem 20 anos, mas parece que já está cansado, já vem de outros campeonatos, fadigado. Meu Deus, meu filho, vai dormir, vai dormir. Vê se tu pelo menos sonha com o céu. Porque tem pessoas assim. Então, se é para fazer, faça. Se é para ir, vá.
Aí eu vim, mas não sei nem o que eu vim fazer aqui. Eu vim, mas eu estou aqui para. Meu filho, se tu veio, então droga na cabeça e entra na guerra, meu filho. É para fazer lá, pastor, eu estou comigo para lavar a cadeira. Eu não vou ficar olhando. Se eu vim, eu vou fazer. Aleluia! Aí tem gente que fica adiando, deixando para amanhã, para depois, e mais tarde, semana que vem, e depois. E aí depois está todo mundo se levantando e dizendo, estou aí esperando. Jesus diz, eu que estou te esperando, e tu está me esperando, né? Então não espere de Deus o que Deus está esperando de você. Para de ficar adiando as coisas de Deus. Se é para consagrar, consagre. Se é para orar de madrugada, ore. Se é para ler, leia. Se é para ir, e vá em nome de Jesus. Porque quando você não vai, você automaticamente anula o seu crescimento. E Deus não quer que você fique do jeito que você está. Deus quer que você evolua, que você cresça, que você se expanda, que você atinja seus horizontes, enlargueça as nossas tendas. Existem lugares para serem alcançados. Aleluia. E só vai ser alcançado se você se levantar. Amém? Amém? Então, essa é a primeira razão. Qual é a primeira razão? Deixa eu voltar aqui, olha, folha. A igreja de Jesus é uma igreja que cresce. A igreja de Jesus é uma igreja? Essa é a primeira característica da igreja. E por qual razões ela não está crescendo? Eu anotei aqui por conta do desânimo, por conta da insatisfação e por conta da procrastinação. Então pare de adiar e você vai provar do crescimento de Deus em todas as áreas. Fala com o seu irmão de guerra, põe a tua casa em ordem. Do jeito que tu falou, ele não vai botar nada em ordem. Olha para ele com mais alegria e diga, põe a sua casa em ordem. Porque está vindo aí um crescimento de Deus para a sua vida. Eu não sei se você vai receber, mas só para a gente se animar, irmão. Está vindo um crescimento. O inimigo está dizendo, o inimigo já fez reunião. Essa igreja não cresce, esse povo não vai evoluir, esse trabalho não vai dar certo, é muito longe, é muito distante, não tem gente que oferta, não tem gente que contribui, não tem dizimista. Lá é distante de todo mundo, meu filho, se tem Deus, isso é suficiente para ver crescimento. Balança o irmão para ver crescimento. Deus vai te surpreender com um crescimento do céu. Tua célula vai crescer, teu ministério vai crescer, tua chamada vai crescer, a obra que está sobre a sua mão vai crescer em nome de Jesus. Quem recebe? Segunda característica da igreja de Cristo, que é uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Primeiro, ela é uma igreja que cresce. Segundo, ela é uma igreja que conhece a palavra de Deus. Eu estava num culto domingo. Se a mensagem do rapaz, ele leu sobre o tanque de Betesda. Irmão, eu estou pregando, eu posso até não saber pregar. Mas eu luto para me aprender a pregar cada dia. E o varão estava pregando, a gente que prega, ou a gente que tem um pouco de conhecimento, seja qual for a área, a gente fica muito crítico. Ixi, a gente fica ligado. A gente percebe quando as pessoas estão falando. Está querendo pregar para surpreender, a gente tem um discernimento quando as pessoas pregam, a gente conhece quando ela está falando, mesmo não sabendo, atropelando as palavras, a gente conhece que ela está sendo sincera. Só que o varão estava pregando sobre o tanque de Betesda, não sei se ele viu para querer surpreender, que parecia um tanque de besteira. Eu nunca ouvi tanta besteira, o varão ficava falando, eita, varão, que mensagem? Eu fiquei olhando, que mensagem, varão? Não. Irmão, tem uma pesquisa que diz que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Toda casa, 95% tem uma Bíblia. Ou em cima da geladeira, na cabeceira da cama. Se for no terreiro de macumba, tem lá no meio dos santos, tem uma Bíblia. Se é na maçonaria, tem. Se é no centro espírita, tem. Na mesa branca tem uma Bíblia. Está tudo lá. Então, só que, apesar de ser um livro tão vendido no mundo, ele é um livro que é pouco lido. Aí eu fui vender um livro, olha, irmão, esse livro aqui é muito bom para essa negócio de ler. Só leio a Bíblia, já li 8 vezes. Eu digo, o que está escrito em Salmo 140? Sei lá. A gente fica pregando. Aí eu falei para ela, só tem quantos anos? Ela
Eu falei, eu tenho 42. Aí minha esposa falou, por que tá tão velha, mentirosa, né? Esse aqui é bonito, mentir. Eu não diz, não vou comprar porque Pois é, não, pastor, não pode ler livro, porque já é para mim ler a Bíblia, eu só leio a Bíblia, já li 2 vezes. Não sabe o que escrito em Salmo 40, meu filho. Tu tá lendo outra coisa, deve estar lendo a revista da Avon, da Rinodê, outra coisa, né? Você lê outra. Então tem gente, irmão, deixa eu falar, tem gente que é obreiro, estou falando de líderes, que não conhecem o L.I.O.U. da Bíblia. Uma vez eu pregando, o varão falei, varão, a Bíblia ela tem quantas linguagens? Eu falei para ele, a Bíblia tem quantas linguagens? Eu digo, tem 3, figurativa, literária e simbólica. Ele disse, o senhor está errado, é hebraico, grego e aramaico. Irmão. Pastor, o senhor errou, não é não. Esses 3 aí, mais 3, são 6 línguas. Eu dizia, não, amado, você está louco? Originalmente a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. E ela possui 2 divisões. Quais são a divisão? Novo e Velho Testamento. Sendo que o autor da Bíblia tem 66 livros, que se divide entre os profetas menores, profetas maiores, livros poéticos, livros históricos, e sucessivamente assim vai. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Foram escritos uma versão Septuaginta, versão escrita no tempo de Moisés, que não existe mais nessa linguagem. Próximo a ela existe o hebraico, que também é uma linguagem que poucas pessoas sabem ler. Então a gente precisa saber pelo menos disso. Tu serve a Deus por quê? Qual é o motivo de tu carregar uma Bíblia? Qual é o motivo de uma Bíblia? É um manual do crente. Você compra um móvel numa loja, você quer saber como é que monta, como é que deve ser colocada as peças, ele vem com um manualzinho para você não fazer errado. A Bíblia é o manual do crente. Tudo que eu faço, a decisão do homem e da mulher de Deus, e principalmente da igreja, tem que estar de acordo com a vontade de Deus, segundo a sua palavra. A palavra de Deus não tem que estar na mente do homem. A palavra do crente de Deus não tem que estar na boca do homem. A palavra do crente tem que estar no coração. A Bíblia diz, guardei a tua palavra onde? Na minha mente, nas minhas mãos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia, tem gente que é sabidão, mas não conhece nada da Bíblia, porque a Bíblia diz que aquele que conhece não pratica é mentiroso. Então chegou o tempo da gente praticar, conhecer o pouco que tem e botar em prática, meu filho. É uma dificuldade. Vai ter escola de líder. Ele diz, agora eu vou me formar. Aí ele vem 2 meses e não vem mais. Isso é de igreja, irmão. Irmão, está tendo um curso, eu vou pagar para ti. Aí ele não vem mesmo. Vou investir em ti. Ele queria que desse o dinheiro para ele, comprar coisas para ele gastar. Mas quer pagar um conhecimento para ele, aí não é. Aí a Bíblia diz o que em 2 Timóteo? Procura apresentar-te a Deus. 2 Timóteo 2,15, né? Procura apresentar-te a Deus como um obreiro burro, ignorante. Assim está lá? Um obreiro. Eu amo essa expressão. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Esse é o problema, que a gente quer primeiro se apresentar ao povo, sem se apresentar a Deus. Tem gente que quer fazer a obra de Deus, está diante do povo, mas nem conversou com Deus. A Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Se tu quer trabalhar na obra, primeiro converse com o dono da obra. Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade, eu quero pregar a tua palavra. E ele vai te apresentar ao povo. Aí está que nem umas pessoas, líderes. Irmão, vamos falar no culto de domingo. Vamos ler sobre o culto de domingo. Aí ele abriu em Deuteronômio 28. Culto de domingo. Aí o cara foi falar, o Senhor te ferirá com a úlcera. E tu vai morrer. Tu vai perder tudo que tu tem. Gente, que ignorância, rapaz. Culto de celebração, diabo. É celebração. Não, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Foi o diabo que colocou no teu coração isso aí, rapaz. Pessoas que não têm discernimento, pessoas que não têm direção, entendeu? É emocionada demais. É culto de celebração. Dá uma palavra, vocês confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Salmo de número 6, celebrar com junto ao Senhor. Todos os moradores da terra estamos aqui para celebrar. Aí por isso que a igreja não cresce. Por quê, irmão? Porque o
cara chato, não sabe nem ler, fala umas coisas aleatórias, e aí, pô, eu não vou nada, aquele povo é tudo sem direção. Vou nada, bora pro culto, vou nada, eu prefiro ir pra festa do que pra aquela igreja. Aí tá bloqueando o conhecimento daquela igreja, por falta de conhecimento. Então procure conhecimento não para mostrar para os outros que tu sabe, que tu é o sabidão. Porque tem gente que conhece isso daqui e o nome dele era para ser o sabidão. Ele é o sabidão, ele sabe tudo. Tudo ele sabe. Ele é hermenêutico, ele é exegese, ele é teólogo. Sabe de tudo e não sabe de nada. É o famoso sabido burro. Aqui não tem não, aqui não tem não. Fala para o seu irmão, fala para ele, seja inteligente no Senhor. Seja sábio no Senhor, meu filho. Tem gente que misericórdia. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Se eu perguntar aqui, irmão, quantos líderes temos aqui? Quantos líderes? Só líderes, pastores, obreiros, tem alguém aqui? Louvável. Agora, quantas aqui já leram a Bíblia pelo menos 2 vezes? Glória a Deus! Só o Bruno, né? Se tivesse falado 3, ele falou, eu duvido se eu tivesse falado 7. Ele teria que dizer que é 7 para dizer que é da perfeição. 7 vezes. Então, ler a Bíblia. Pastor, mas eu leio e não entendo nada. Não é para tu entender, é para tu ler. É isso, gente. Vai lendo devagarzinho. Porque tem umas coisas na Bíblia que não faz sentido nenhum. E um cara que era pai do fulano, que morreu com 50 anos, você esqueceu isso aqui, meu. Tá que nem o cara falando assim, vamos pedir aqui para Deus falar com a gente. Ele abriu a Bíblia. O original não se desumaniza, porque na providência da desoriginalidade. Fala aí, varão, o que tu entendeu é que isso é errado, é tudo original, irmão. Então, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra do Senhor e as pratica, ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem tem conhecimento, irmão, não é levado por falsos ventos de doutrina. Não é movido por oba-oba. Gosta porque tem mensagem, gosta porque a mensagem é de Deus, não é mensagem de homens. A gente sabe quando é o homem que está falando, a gente sabe quando é a pessoa que está pregando para mostrar que sabe. A gente quer ouvir a voz de Deus, a gente não quer ouvir a voz do homem, a gente não quer saber de conhecimentos humanos, a gente quer saber o que Deus tem para nós. Então, a primeira razão pelo qual a igreja ela tem a característica de Cristo é porque ela é uma igreja que cresce. Segundo, ela conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir é algo contínuo. Não é de vez em quando. A Bíblia diz que de vez em quando devemos buscar conhecer. Mas continuamente devemos buscar e conhecer o Senhor. Terceira razão. Ela é uma igreja de oração. A Bíblia diz, irmão, a oração, deixa eu falar aqui para você. O que é oração? Pode não ter culto na igreja, mas tem que ter oração. Porque a oração ela não é uma peça para se encaixar dentro de um litúrgico. Entendeu? Tem gente que só ora porque hoje a gente vai ter culto e vamos fazer 10 minutos de oração. Não, mesmo não tendo culto é para orar. Tem igrejas que só oram, a igreja só desperta para orar, gente, vamos comprar um terreno que é 2 milhões, aí todo mundo começa a orar. Gente, eu quero casar, vamos orar porque o pastor quer casar. Aí todo mundo ora só por isso. A oração não é para você adquirir o que você quer. A oração não é para te receber o que tu quer. Não. A oração é para você se relacionar com Deus. Olha, esse negócio tem que parar da gente inventar de orar só no dia que tem culto. Não. Tem que orar em todo o tempo. A Bíblia diz orar sem cessar. O crescimento da igreja, a característica da igreja é porque ela é uma igreja de oração. Toda igreja que vive uma vida de oração, demônios não permanecem, diabo não permanece, não tem divisão, não tem racha, porque essa igreja é uma igreja espiritual. E toda igreja espiritual, Deus tem liberdade para agir dentro dela. Um pastor parou comigo e disse: pastor Beto, eu tenho dificuldade com a minha liderança, eu estou falando uma coisa, eles não fazem. Eu digo: isso é falta de oração. Isso é falta de oração. Não, mas a gente já orou. Eu digo: não é a gente já orou, é você. Quando eu falo que a gente já orou, isso me dá uma indicação de que vocês pararam de orar. A igreja não pode parar de orar.
O obreiro não pode parar de orar. E tem pessoas entre nós, irmão, eu não vou dizer porque eu não me revelo o nome de ninguém, mas tem pessoas entre nós aqui que, se não pegar o celular de manhã, irmão, ele está perdido. Eu já acordo se tremendo, estou aqui, cadê meu celular? Não tem mais no travesseiro, sai palpando da cama. Tem gente que não consegue passar um dia sem ficar com o celular. Sabe, eu fui pregar num culto de jovem agora, esses dias agora, o pastor lançou um desafio, que os jovens teriam que passar uma semana sem celular. Tinha jovem que estava se tremendo, hoje o dia de pregar, meu Deus, agora eu vou pregar. Isso era para ser louvável? Não! A gente percebe que estamos nos tornando dependentes de coisas, e a única coisa que a igreja tem que ser dependente é da oração. Glória a Deus. Jesus não somente orava, mas ensinou os seus discípulos a orar. O segredo de termos uma vida vitoriosa e a marca da verdadeira igreja de Cristo, que a porta do inferno não prevalece, é uma igreja que ora. Todo aquele que ora é espiritual, todo aquele que ora é sensível à voz de Deus, todo aquele que ora vê além dos olhos humanos, todo aquele que ora vê solução onde tem problema, todo aquele que ora tem virtude do Espírito sobre a vida dele, todo aquele que ora tem graça de Deus na vida, todo aquele que ora Deus usa. E quem não ora, pastor? Quem não ora é um verdadeiro corpo aberto. Todo quanto é tipo de espírito imundo entra dentro dele. A mentira entra dentro dele. O engano entra dentro dele. A vaidade entra dentro dele. O fingimento. Tem gente que é misericórdia, fingido. Aí ele finge uma espiritualidade que ele não tem. Porque espiritualidade, irmão, não é vir para a igreja. Espiritualidade, ela surge através de uma vida de oração, uma vida diária com Deus, uma vida de conversa com Deus. Tem gente que fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Diz que serve a Deus, diz que está fazendo a obra de Deus, mas não fala com o dono da obra. Devemos prestar relatório com Deus todos os dias. Eu quero que as coisas mudem, as coisas não vão mudar porque as coisas mudam quando a gente ora. Deus muda o ambiente, Deus muda a pessoa, Deus muda a nação. Deus muda a nação por causa da oração da igreja. E sabe, irmão, a oração, ela não é somente algo que espiritualiza a igreja. A oração, ela é a arma do povo de Deus. A nossa arma, irmão, ela é a oração. Quem quer vencer, ora. Quem quer vitória, ora. Quem quer cura, ora. Quem quer bênção, ora. Quem quer se levantar, ora. Quem quer ser pregador, ora. Quem quer ser líder, ora. Quem quer fazer a obra de Deus, ora. O segredo é orar, meu filho. Em todo tempo devemos orar a Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo de número 14, olha o que diz a expressão, e a Bíblia diz que todos perseveravam em oração. Atos 2, versículo 42, e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Atos capítulo de número 3, Pedro e João subiam para o templo para orar. Quem vai para a igreja orar, quem vai para a igreja ter comunhão com Deus, Deus usa. A Bíblia diz que no meio do caminho apareceu um paralítico e ele colocando a mão, estendendo a mão, declarando em nome de Jesus, Jesus usou. A Bíblia diz em Atos 12 que Pedro foi preso, mas a igreja estava fazendo oração por ele, porque a igreja entendeu, a gente não é um ajuntamento, a gente não é uma assembleia de povos normais, a gente somos igreja, e como igreja devemos orar. Balança o teu irmão, diga: Deus está te chamando para a oração. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer te ver orando, quer te ver buscando, quer te ver clamando na presença dEle. Oração. Pastor, mas eu oro e não vejo resposta. Pedes e não recebe porque pede mal, não sabe nem orar. E eu já falei, eu acho que eu já falei em quase todas as marcas. Esse negócio de gente que ora e não sabe orar, irmão, é terrível. Eu me lembro que eu queria ser pregador. Queria ser pregador. Eu falei: pastor, como que eu faço para ser pregador? O senhor devia dar um curso, o senhor devia dar uma aula. Ele disse assim: meu filho, todo pregador gosta de orar. E eu digo: mas pastor, orar eu já sei. Ele diz: então tu já sabe pregar. Porque todo orador, todo aquele que ora bem, prega bem. Quem ora mal, prega mal. Aí eu falei: não, pastor, eu não entendo não. Ele disse: meu filho, quer pregar? Tem que aprender a orar. E eu não sabia orar. Minha oração girava em torno de 1 minuto. Senhor, meu Deus e meu Pai, glória a Deus, aleluia, porque nesse momento acabou a oração. Não tinha mais nada para orar.
E tem gente que ora, irmão, e vem em palavra e busca. É gente que tem dom da intercessão. Meu Deus do céu. Ele vem orando da China. Ele vem trazendo de lá para cá. Ele traz o nome dos bairros tudo da China. E ele vem em cidades, vilarejos, becos, valados, interior. Chega no Brasil e diz: ele tem o dom da intercessão. Só que nem todo mundo tem. Mas não é porque a gente não tem o dom de orar que nós não devemos orar. A oração não é para quem tem dom. A oração é para a igreja. Aí eu ia para a oração. Culto de doutrina na segunda-feira, templo central, 1 hora de joelho. Glória a Deus! Aí eu digo, agora eu me levanto ou eu me levanto. E detalhe, a Assembleia Zona Tradicional, daquela que tinha um carnudo, um obreiro carnudo andando no meio da igreja para botar todo mundo de joelho. Tinha gente que dormia, mas dormia de joelho. Uns que nem falava nada, nem orava, mas tinha que estar de joelho. Aí eu ficava desse jeito aqui, irmão, dobrava os 2 joelhos, meu Deus. Senhor Deus, meu Pai, olha, vira com a perna aí, baixa com a perna aí, baixa com a perna aí. Eita, Satanás, agora sai da minha vida, Deus. Jesus tem misericórdia. E a velhinha do meu lado, a velhinha assim. Ele me dá pelo menos a metade das palavras que ele está me dando. Eu não tinha maneira de orar, eu que tanta oração é essa? Daqui um dia eu cheguei para minha mãe, quem foi que inventou oração mesmo? Porque, meu filho, o povo para orar, aí esse povo dobra o joelho e fala para não se levantar, precisa disso, precisa demais, você está orando pouco. Mas eu digo, pastor, ele falou, meu filho, vem para o culto de doutrina, que tem oração, que vai aprender a orar. E tinha um irmão, Júlio César comigo. Irmão, aquele rapaz, ele era diferente. Senhor, meu Deus e meu Pai, glória a Deus, aleluia, glória, 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 aleluia. E ele começava a falar, ele levantava a mão, eita, essa oração é poderosa, essa daí que eu quero aprender. Eu ficava bem pertinho dele, ele falava, oh meu Deus. E aí um dia o pastor falou, olha, irmão velho, faz a oração. Faz uma oração aqui. Eles foram visitar, eu levava o pastor na bicicleta dele, quando chegamos lá, ele me botou para orar. Ora aí, varão, ora aí, ora aí. Eu sei o meu Deus e meu Pai. Parou e deu uma olhada assim. Quando eu olhei para ele, aí eu parei, eita, Jesus, socorro, aleluia, aleluia. Todo Deus olhou, amém, meu filho? Agora tu ora. Aí eu digo, se eu fiz esse papel todo para nada, eu pensei que depois dessa coreografia, só ia dizer amém, né? Você tomar qualquer decisão, tem uma vida de oração. A igreja de Cristo, ela é uma igreja muito fraca. O jeito que tu falou parece que nem ora. 1, 2, 3, a igreja de Cristo é uma igreja. Para a gente finalizar, a igreja que as portas do inferno não prevalecem é uma igreja perseverante. Em todas as áreas, ela persevera. A igreja não recua. A igreja não retrocede. A igreja avança. A igreja avança. É crise, a igreja avança. É pandemia, a igreja avança. É perseguição, vou denunciar, vou fechar, está muito barulho. A igreja avança. A igreja não recua. A igreja é uma igreja perseverante. Tudo que Deus colocou nas suas mãos, Deus não espera que você devolva, mas que você prospere com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Tem gente, irmão, ele entrega ministério, ele entrega chamada, aqui eu estou devolvendo, porque meu filho, não, a igreja não recua, a igreja avança. A gente precisa avançar. Perseverança. Diga para o seu irmão, diga, perseverança. O que é perseverança? Perseverança é muito simples. Perseverança é não desistir. Tem gente que está desistindo. Qual é a doença do século, irmão? Qual é a doença do século? Depressão. O povo está desistindo de viver. Eu conversando com a minha irmã falou, disse assim para mim, eu já pensei várias vezes em tirar minha vida. Tu já pensou em tirar tua vida? Uma moça bonita, nova, com saúde, quer tirar tua vida? Eu já pensei, queria saber como é que é. Ó, que curiosidade demoníaca é essa, minha irmã? Tu tá com vontade de querer saber como é que morre. Quando chega a hora, tu vai, não vai dar nem tempo de tu saber como é que é. Tu fica com vontade de dizer, meu Deus, como é que a gente morre? Vai pra onde? Tu não tá nem bem com Deus, você tá interessado em morrer. Se tivesse pelo menos bem com Deus, aí podia até pensar na morte, mas tu não tá bem.
Tem gente que está assim, está desistindo de tudo, está desistindo da família, está desistindo da mulher, ela não me ama mais, ele não me ama mais, meu filho me obedece, eu vou embora, eu vou para a máquina, eu vou me socar dentro do meu filho. Para com isso, meu irmão. Deixa de desistir. Deus não te chamou para recuar, Deus te chamou para avançar. A igreja de Cristo é uma igreja que persevera. Pastor, mas eu fiz e deu errado, tenta de novo. Eu já orei, não deu certo, tenta de novo. Eu empreendi dinheiro, perdi, foi mais ainda, todo quebrado, todavia um Deus e o mundo, mas tu está vivo, tenta de novo. A igreja de Cristo é uma igreja perseverante. Tem alguém aqui? Fala se alguém que está lutando de persevera, meu filho. Persevera. A igreja de Cristo é uma igreja que persevera. Marcos capítulo 13, versículo 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Romanos 12, versículo 12 diz assim: se alguém se alegre na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz: todos vos odiarão por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser maltratado, vão falar mal de você, vão perseguir teus filhos, vão perseguir tua casa, mas se alegra, meu filho. Você não pode parar, porque a igreja de Cristo, ela é perseverante. Balança alguém. Diga para o Senhor, diga: nada vai parar a nossa marcha. A gente vai alcançar, a gente vai crescer, a gente vai evoluir. Tem bênção de Deus chegando, o não tem mais.